Iniciar de novo. Ótimo. Pessoal, vamos lá então. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Enquanto isso o pessoal vai chegando. Hoje a gente vai dar uma introdução. Tem alguns tópicos ainda para me passar para vocês. Depois eu vou passar em aula gravada do que foi falado na semana passada, né? São mais tópicos do nível do tipo conceituais. Relacionados àquele conteúdo, aquela postilhinha que eu passei para vocês, e só 4 de vocês responderam aquela tarefa, tá? Eu vou dar mais uma semana, mas disso não passa. Só 4 alunas responderam aquela atividade, aquilo é importante, gente. Sobre... Oi? Até hoje, mas todo mundo vai conseguir responder até hoje? Porque até então só 4, né? Ou seja, nem quase 50% da turma. A turma de vocês é pequenininha, tem 9 alunas só, né? Não sei se todas as 9 participam, mas por enquanto eu dei uma olhada antes lá e eu vi somente de 4 alunas. Tá? Então façam aquela atividade e enviem ela, tá bom, gente? Aquelas perguntas lá sobre os problemas econômicos fundamentais, tá certo? Então a gente começa dando sequência hoje com a macroeconomia, né? Geralmente a gente aprende de forma contrária. Primeiro a gente vê a micro, depois a macro. Dessa vez no semestre de vocês teve algumas mudanças na grade, né? Tanto é que o próprio nome da disciplina mudou. Opa, Daniel, boa noite. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo. O nome da disciplina era Introdução à Economia e agora ela ficou apenas como Economia, né? E eu vi que algumas mudanças foram feitas na grade, né? E uma delas é que houve essa inversão. Primeiro estuda-se a macroeconomia e depois a microeconomia. Não faz diferença, não tem problema nenhum, tá? Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui, apresentar agora, e vocês me falam se vocês vão conseguir ver a tela ou não, tá ok? Aqui, compartilhar a tela inteira. Pode. Depois eu vou ver. Depois eu vou ver. Ou ele cortou, foi só um pedaço do vídeo. Mas foi gravado. É estranho, tá? Eu vou ver, tá? A gente vai solucionar isso depois, sem problema. Esquenta ou não. Então, isso. São 10 perguntas acerca dos problemas econômicos fundamentais, tá? Eu mandei uma apostilinha que tem 10 perguntas, 10 exemplos, né? E aí, na verdade, eu pedi para vocês lerem, para vocês se inteirarem do assunto, né? Entenderem aquelas perguntas lá e colocarem um exemplo do cotidiano aí, tá? Tá certo? Da vida de vocês. É basicamente isso. É algo bem, bem tranquilinho. Tá, tá dando para ver, né? Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês aqui. Não, cigar não. Vamos ver pela tela do cigar aqui, principal, aliás, pode ser pelo principal aqui, dá para ver os tópicos pela aba principal. Deixa eu só descer aqui, tá meio lerdo o computador, gente, comprei um computador novinho, gente, e é lerdo, vai entender. Mas vamos lá, olha só. Aí a gente entra nessa parte de macroeconomia, né? Então aqui a aula de hoje é uma breve introdução, e nessa breve introdução aqui a gente já vê um pouco sobre o PIB, que é o Produto Interno Bruto. A gente vai ver um pouco sobre isso, né? Depois alguns índices aqui, inflação, taxa de juros, câmbio, gasto do governo, balanço de pagamentos, capacidade de pagamento, um dia de aula para cada um desses itens selecionados. Lembrando que nas segundas-feiras nós temos webconferência e nas terças-feiras nós teremos então aulas gravadas, ok? E aí, a gente tem aqui, por exemplo, o livro do Blanchard, Oliver Blanchard, né? Um livro muito bom de macroeconomia, assim como outros manuais de macroeconomia. E daí aqui, ó. Então, só falando um pouco por alto, gente, o que é macroeconomia, né? A gente já até discutiu um pouco disso na aula passada, né? Então, vamos lá. É uma palavra que dá para separar em duas partes, né? Macro significa amplo, grande, abrangente, né?
Então, macro que é economia. Puxa, vamos então tentar entender a economia de forma ampla, de forma abrangente. É exatamente isso que a macroeconomia trata. Ela não quer saber, ela não quer estudar, por exemplo, o comportamento de um agente de forma isolada, de forma individual. Eu quero fazer um estudo da indústria automobilística. Não, isso é microeconomia. Eu quero fazer um estudo do consumo de carnes no município de Sinop. Também não, tá? Eu quero fazer um estudo da produção e distribuição de água a nível do Brasil, energia elétrica, que seja. Também não. Isso tudo pertence a micro, porque você está estudando o pequeno de forma isolada. O agente econômico, você isola ele, estuda ele, tá? Isso é micro, estudar de forma micro, de forma pequena, né? De forma individual, para ser mais técnico, mais preciso, né? A macro não. A macro você não está preocupado em analisar o comportamento de um setor ou de um conjunto de setores. Você quer saber o comportamento final. Você quer saber, na verdade, não é nem o comportamento, é o resultado final. Então, quando se fala em algumas variáveis, como, por exemplo, taxa de juros, puxa, é a taxa de juros que serve para toda a economia, de todos os mercados que participam dessa economia, que interagem nessa economia, tá? Você não vai aplicar essa taxa de juros somente numa indústria, do que é, por exemplo, num grupo de empresas. Não, é a taxa de juros da economia, tá? Então é macro, resultado final acerca do comportamento dos juros naquela região geográfica, por exemplo, no Brasil, em um determinado período de tempo. Isso é macroeconomia, né? Nível de emprego, de desemprego. Mas emprego, está empregado, desempregado onde? Gente, não importa. Todas as pessoas que estão trabalhando de maneira formal, seja por via CLT, carteira assinada, concurso, ou a pessoa lá, um prestador de serviço, tem ali uma MEI, né? Alguma coisa assim. Isso está refletindo diretamente no nível de emprego. Tá? Então você pega e soma todos os empregos, né? Todas as pessoas empregadas ou todas as pessoas que foram demitidas num determinado período de estudo, tá? Só para citar um exemplo. Então a macroeconomia ela se preocupa com isso. Ela se preocupa em analisar, em avaliar os chamados, e vocês anotem aí, os chamados agregados econômicos, ou também chamados de agregados macroeconômicos, porque quando você agrega, você está olhando aquilo, analisando a nível macro, o resultado final como um todo. Por isso que se chama agregado, né? Então, só para citar alguns exemplos ali. Taxa de juros, taxa de emprego, taxa de desemprego, as exportações, né? Tudo que a gente está exportando, né? As importações, tudo que o Brasil importou, né? De outros países num determinado período. E o próprio PIB, né, a principal variável, é a primeira que a gente estuda, que é a que a gente vai ver hoje, né, o chamado Produto Interno Bruto. Então qual que é o PIB do Brasil nesse momento? Puxa, qual que é a definição de PIB que a gente já vai ver? Tudo que está sendo produzido, né? E como que é calculado isso? O resultado final é em dinheiro, né? Em chamada moeda corrente, que no caso é o real brasileiro, né? A preços de mercado. Significa que você vai vender que todos aqueles produtos que foram produzidos, né? Não é que você vai vender. Qual que é o valor que esse celular está sendo produzido no Brasil? Né? O produto final, porque é ele que vai para o consumidor. Está sendo vendido, não só o celular, mas a capa, né? A capa é um produto, o celular é outro, né? Pode ser vendido separadamente para o consumidor final. Você vai pegar o celular, custa quanto? Sei lá, custa 1.000. Custou mais, né? Mas tudo bem, custa 1.000. E a capa? A capa custa, sei lá, 15. Beleza. Qual que foi o PIB? Então você vai pegar cada item que foi produzido no Brasil e você vai considerar o valor de mercado dele, né? A preço final, que é o preço que vai ser vendido para o consumidor final, e a preço de mercado, ou seja, o preço vigente. E multiplicar pela quantidade, tá? Só para vocês terem uma ideia do que é o PIB. Então, ele não está preocupado em saber se esse PIB vem da indústria madeireira, se vem do agronegócio, Não, junta tudo. É um agregado macroeconômico. Pessoal, tá claro até aqui? Sim ou não? Ok, professor. Então, aqui, quando ele fala um giro pelo livro, ali, ó, no capítulo 2 aqui, ele já começa falando aqui de produto agregado, PIB, produção e renda, PIB nominal e real, tá certo? Aqui fala de curto prazo, fala de longo prazo.
Aí eu quero ver com vocês aqui, ó, o cálculo do PIB, tá certo? Vamos dar uma olhada por alto aqui, porque eu vou pedir para vocês fazerem uma leitura nesse material depois, tá? Então vamos lá, produto agregado, página 20, vamos ver, descer lá na página 20. Um giro pelo mundo, vamos ver aqui, Estados Unidos, não, vou um pouco mais para frente para a gente ir direto focado no assunto mais técnico. Não, mais para frente um pouco. Isso aqui são só exemplos. Deixa eu ver. Aqui é o capítulo 2. Então vamos lá. Ó. Aqui, 2.1. O produto agregado. Produção e renda. Isso aqui eu vou pedir para vocês lerem depois. Ó. O PIB vem do quê? Vem de produto, vem de produção. E por que a gente relaciona produção com renda? Em alguns manuais de macroeconomia ou até mesmo de economia, vocês vão ver algumas definições lá. PIB ou renda, e ora eles vão tratar isso como sendo a mesma coisa. Porque quando se fala em renda nacional, é a renda do país, ou é o dinheiro do país. Como que você faz isso? É o próprio PIB. Você pega todas as coisas que são produzidas, você vai pegar a quantidade dessas coisas e você vai considerar o preço final e o preço vigente, né? O preço de mercado. Tá? Então, falar em PIB ou em renda nacional é basicamente a mesma coisa. Tá? Olha aqui, ó. A medida do produto agregado nas contas nacionais é o produto interno bruto. Tá? Então, só uma definição aqui, gente. O produto interno bruto ele não diz respeito somente às coisas, no caso bens ou serviços produzidos por empresas nacionais. Tá? Tecnicamente falando, essas empresas nacionais, os manuais de macroeconomia também chamam de empresas domésticas. Domésticas porque pertencem ao Brasil. Mas o PIB não considera somente a produção dessas empresas. O PIB também vai considerar, em sua composição, o resultado dos produtos produzidos por aquelas empresas que são de fora, de outros países, multinacionais, mas que estão aqui no Brasil também. Elas têm unidades de produção aqui, elas têm fábricas aqui e estão produzindo aqui. Então, o PIB, ele vem também dessas empresas, ou seja, produto interno bruto é tudo que é produzido dentro do Brasil, não importa se é somente por empresa nacional, também chamada empresa doméstica, ou se por empresa estrangeira. Na verdade, considera a junção das duas, de todas as empresas. Agora, quando você fala em PNB, que é o Produto Nacional Bruto, aí sim a gente tem que excluir essas empresas aí e considerar somente as empresas domésticas. Tranquilo até aqui? Aí ele dá um exemplo aqui. Ó. A empresa 1 produz aço, empregando operários e utilizando máquinas para produzi-lo. E vende o aço por $100 para a empresa 2, que fabrica automóveis. Tá? Então já vou imaginando, aí, por exemplo, Vale do Rio Doce produzindo aço e vendendo para uma outra empresa interna aqui do Brasil que pega esse aço e transforma no automóvel. Né? Então a empresa 1 paga um salário de 80 a seus trabalhadores e os 20 restantes são o seu lucro. Né? Aí ele fala aqui, ó, na verdade a produção de aço requer não apenas operários e máquinas, mas também eletricidade, minério de ferro e outros materiais. Aí, olha, importante a gente entender aqui, ó, que ele fala, ó, ignoramos esses outros insumos para tornar o exemplo mais simples. Para ser assim bem prático para vocês, gente, ele até dá um exemplo aqui, eu vi, tem um outro livro aqui, por exemplo, um exemplo bastante didático, muito trabalhado, é a questão do pão. Quando o pão é fabricado e vendido para o consumidor final, vocês podem ter certeza que essa receita, esse faturamento gerado na padaria, no supermercado com a venda daquele pão, ele entrou nas contas nacionais, né, através lá
por exemplo, do informe de rendimentos que vai lá para a Receita Federal, né? Ele foi contabilizado nas contas nacionais como fazendo parte do PIB. Isso, exatamente. O pão, aquele pãozinho francês que você compra. Ah, professor, mas e a farinha? Não entra no PIB? Mas porque ela também foi vendida, também foi comercializada, né? Aí você vai se perguntar, mas digamos que agora o Brasil está plantando trigo, e tá, né? Lá no Nordeste. Enfim, esse trigo vendido para esse produtor rural não entra no cálculo do PIB? Gente, não, não. As contas, o sistema de contabilização das contas nacionais já tem toda uma lista de bens e de serviços, certo? Onde ela entende, onde ela sabe qual bem, qual serviço vai entrar no cômputo do PIB. Para quê? Para que não haja dupla contagem. Então é assim, o produtor rural que produz o trigo dele vai para as contas nacionais? É estranho a gente pensar que não, mas não vai. Por quê? Porque esse trigo, tá, ele vai ser transformado em farinha. Ele vai vender lá, sei lá, 1.000 toneladas de trigo para o dono do moinho. O dono do moinho vai pegar essas 1.000 toneladas de trigo e vai transformar em 1.000 toneladas de farinha. Não estou considerando as perdas. Entenderam, gente? Tranquilo até aqui? Sim. Ele vai ter que desconsiderar, porque imagina, tá, você tem 1.000 toneladas de trigo, depois você tem 1.000 toneladas de farinha e depois você vai ter 1.000 toneladas de pão, somam 3.000 toneladas. As 1.000 toneladas de pão foram feitas com 1.000 toneladas de farinha. E as 1.000 toneladas de farinha vieram das 1.000 toneladas de... Vocês estão entendendo, gente? Não pode contar, porque senão você vai contar a mesma coisa 3 vezes. É como se eu pegasse uma nota de R$2 aqui e eu passo... Quem foi que falou? Uma moça falou aí. Darione, foi você? A Jéssica. Jéssica, eu pego R$2 aqui da minha carteira e pago você. Será que eu tenho R$2 aqui? Será que eu tenho dinheiro? Faz o Pix. Legal, eu tenho dinheiro, eu tenho R$2 aqui. Eu pego esses R$2, Jéssica, e passo para você, pago você. Aí você pega esses R$2 e você vai pagar o Daniel, tá? No final das contas, 2.000, 2 seu mais 2 do Daniel, somou-se R$6 nas contas nacionais, sim ou não? Certo ou errado? Totalmente errado. 2 só tem uma nota de R$2, gente. Totalmente errado. Vocês entenderam agora com esse exemplo didático do pão aí? Eu acho que é por isso que ele é o mais utilizado, mais fácil de entender. Para evitar a chamada dupla contagem, tá? Então considera-se, certo? Para não dar problema e superfaturar o negócio, e a gente tem uma conta assim bastante precisa do PIB, somente o resultado final. Então vocês podem ter certeza que esse celular aqui, eu acredito que não é daqui. Ele veio, de repente, de algum país aí que fabricou ele. Mas vamos considerar que ele foi fabricado aqui. Esse celular aqui, ele tem plástico, ele tem vidro, ele tem silício, ele tem ferro, ele tem alumínio, ele deve ter... tem tanta coisa aqui dentro, até ouro ele tem. Tá? Todo componente eletrônico tem um pouquinho de ouro, bem pouquinho, tá? Mas tem. Vocês acham que cada item que está aqui vai entrar no cômputo do PIB, gente? E essa luzinha aqui, ó, chamada LED do flash, ela foi contabilizada no PIB uma vez quando foi fabricada. E depois vai contabilizar de novo aqui? Não, não pode, porque essa aqui, ó, que está aqui, é a mesma que foi fabricada lá. Então, aquela no que foi em insumo matéria-prima para celular não pode ser contabilizada. Não pode. Em mercadoria destinada à venda do consumidor final? Não, ela vai ser um insumo. Então, ela não vai ser informada lá para a Receita Federal para colocar no PIB, tá? E esse aparelho? Não, este item aqui é venda para consumidor final. Então esse aqui nós vamos informar lá
tá? Que é o destino é consumidor final. Daí o pessoal lá do governo das contas nacionais, eles sabem, puxa, destino, venda, consumidor final, aí sim é que eles vão pegar isso aqui e contabilizar no PIB. Foi claro, gente? Conseguiram entender? Isso. Então, coloquem um grifo aí, anotem aí que somente os bens finais, bem, produto, é a mesma coisa. E os serviços finais também, tá? Esqueçam os serviços intermediários, porque o que é produzido? Bom, você só pode produzir dois tipos de coisa. Ou você produz um bem, isso aqui é um bem, o celular é um bem, o caderno, a caneta que vocês estão usando são exemplos de bens. A minha carteira velha aqui que já está na hora de trocar é um bem. São bens, entendeu? Os bens eles são produzidos e são comercializados. Tá? Então você pode chamar de bem ou você pode chamar de produto. Tecnicamente a gente chama mais de bem, né? Nos manuais de economia, micro, macroeconomia, a gente costuma usar o nome bem, mas você pode chamar produto, né? Mas por que a gente não chama produto? Porque o serviço também é um produto. Afinal de contas, ele foi produzido também por alguém e ele vai ser vendido, concordam comigo? Mas não vamos entrar nesse mérito, nessa definição aí de bem e de serviço, porque vocês da área de administração eu acredito que já tiveram isso. Se não tiveram, vão ter, né? Aquele critério de tangibilidade, é tangível, não é intangível, tá? A gente não vai entrar nesse mérito aí, porque a gente tem um conteúdo bem extenso para ver mais adiante, e a gente vai focar aqui na economia mesmo, tá certo? Então, voltando lá, na questão do PIB, depois eu vou pedir a gentileza para vocês lerem o exemplo. Aliás, leiam todo esse conteúdo aqui sobre essa definição do PIB, né? Mas aqui de forma resumida, o que ele quer mostrar para a gente aqui, mostrar com a siderúrgica aqui, com a montadora, a siderúrgica ela está fornecendo uma matéria-prima, tá? Esse aço que ela está extraindo aqui, que ela está produzindo, ele não pode ser contabilizado nas contas nacionais. Somente o carro, porque o carro já está agregando, ele já está levando o aço que foi produzido pela empresa 1. Tá bom, gente? E o carro ele é um produto final, ele é um bem final. O que importa é isso, o bem final destinado a consumo, esse sim, ele vai ser informado lá lá nas contas nacionais. Ah, professor, eu quero montar um negócio para mim, eu vou montar uma padaria, pronto. Eu vou montar uma padaria, tá? Aí eu pergunto para vocês, na padaria vai um negócio chamado maceira, que é ali onde você coloca farinha, água, leite, ovo, coloca tudo ali e ela faz a massa do pão para você. Sim ou não? Aquela maceira, ela é contabilizada no PIB? Alguém pergunta? Exatamente. Não dá para a gente misturar alhos em bugalhos. Ah, professor, quer dizer que só o pão que vai entrar na máquina vai entrar? Não, uma máquina vai entrar sim. O que não vai entrar para o cômputo do PIB é os materiais utilizados na confecção daquela máquina. Então ali se tiver, ali vai ter com certeza, vai ter borracha, vai ter aço, talvez outros metais, plástico, nada disso vai entrar no PIB, tá? Por quê? Porque é material intermediário que foi utilizado como insumo, como matéria-prima, para produzir aquela máquina. Tá? Então, quando se fala máquina, é só o produto final. Ah, mas eu tenho uma representação de implementos agrícolas aqui, eu vendo trator, eu vendo plantadeira, eu vendo colheitadeira. Eu quero saber se o pneu daquela colheitadeira ali entrou no cômputo do PIB. Se ele entrou. Tá? A máquina, o produto final vai entrar. Por que o pneu não? Tá? Porque aquele pneu foi destinado àquela máquina. É diferente quando é vendido o pneu separadamente. Tá? Tipo, você comprou um carro, você comprou uma moto. Usou, gastou o pneu. Aí você precisa ir lá e trocar o pneu. Aí sim, por quê? Porque aquele pneu que você está comprando já foi informado que o destino dele vai ser o consumo final. Nessa situação, tudo bem, tá? Agora, por exemplo, voltando aqui, nessa situação aqui, eu acho que ficou claro para vocês desse LEDzinho aqui, chama-se LED, o nome dessa lâmpadazinha aqui, que funciona com o flash do celular. Ela não pode ser contabilizada no PIB, tá? Por quê? Porque se ela tivesse sido anteriormente contabilizada no PIB,
Agora, na produção do celular, ele ia ser contabilizado no PIB de novo? Seriam 2 lâmpadas. Ué, mas tem só uma. Ela estava lá numa fábrica e agora ela veio para essa outra fábrica para juntar todas essas peças e montar o celular. Vocês estão entendendo, gente? É para não ter a tal da dupla contagem. Então, considere sempre o produto final, tá? Ele que vai corresponder à soma do PIB. Mas calmem, senhores e senhoras, né? Não é tão simples assim, tá? Já a gente vai dar uma olhadinha num site aqui. O cômputo do PIB ele é bastante... É claro que os manuais de macroeconomia eles simplificam, né? Simplificam bastante, mas o cômputo do PIB ele não é tão simples assim, tá? Então, vocês podem considerar essa definição aqui, quando ele perguntou o que é o PIB, né? É o valor dos bens e serviços finais produzidos em uma economia em um dado período. Então, é muito comum você ligar a televisão, assistir um jornal e lá agora vamos apresentar os dados da economia, o resultado trimestral do país. Quem é que já ouviu falar isso? PIB trimestral, PIB do último trimestre, tá? Ou PIB anual, né? É muito comum a gente ver isso aí, tá? Então o PIB ele sempre está relacionado a um período de tempo, sempre. O negocinho de, bom, enfim. Aí tá aqui, ó. O que é o PIB? É a soma dos valores adicionados na economia em um dado período. Então anotem isso aqui. Pode ser o PIB trimestral, pode ser o PIB mensal, mas mensal nem considera. Geralmente o que é mais contabilizado é trimestral, semestral e anual. Principalmente trimestral e anual. Por que principalmente trimestral? Porque as empresas, principalmente as empresas grandes, inclusive empresas listadas na Bolsa de Valores, elas costumam divulgar os seus resultados financeiros, econômicos e contábeis a cada trimestre, ou seja, a cada 3 meses. Imagina se a empresa tivesse que fazer esse levantamento e esse balanço a cada mês, né? Aí o mês, vendeu isso aqui, o outro mês, foi lá em cima. E no terceiro, caiu lá embaixo, bastante, tá? Então, pelo menos se você informar essa informação em vez de 12 vezes ao ano, mas informar a cada 4 meses, tá? Você vai ter uma informação que não tenha tanta flutuação, assim, uma informação mais balanceada, né? Não vamos ter tanto trabalho assim. Então a gente já chegou à definição de PIB, o que é o PIB, né? Aqui tem alguns valores lá em 1960, 2003, bastante antigo, né? Vamos pegar dados mais recentes, né? Mas aqui a gente tinha que entre 2000 a 1960, por exemplo, a renda do trabalho, também chamado de PIB do trabalho, né? É a mesma coisa. Quando vocês verem esse nome aí, renda, com R maiúsculo ou PIB, é a mesma coisa. Porque o PIB, para ter o PIB, você vai ter que pegar a quantidade de celulares produzidos, tá? Quanto que é o preço final de cada um? É 1.000. Quantos celulares foram produzidos? Poxa, foram produzidos 10 celulares. Então, qual que é o PIB só com celular? Você vai pegar o valor individual de cada celular, né? Ou seja, preços correntes, preços de mercado, e multiplicar pela quantidade produzida a nível nacional, tá? Então, 1.000 vezes 10, 10 mil reais, beleza. E vassoura, quantos foram produzidos? Foram produzidas 10 vassouras, também 10 vassouras a nível nacional, né? Quanto custa cada vassoura? Sei lá, custa R$1, beleza. R$1 vezes 10, a indústria de vassouras contribuiu com R$10. Tá? Só para citar alguns exemplos bem basiquinhos, só para que vocês fiquem claros para vocês, tá? O porquê que a gente também chama o PIB de renda, porque para ter o PIB, imagina, tem produtos que você vende por unidade, tem produtos que você já não consegue ver. Unidade, por exemplo, assim, unidade como celular, aqui uma unidade. Tem produto que você já não vende por unidade, você vende por exemplo, por peso, tá? Ou você até vende por unidades, mas unidades de medidas diferentes. Por exemplo, peso é uma unidade de medida, litro é uma unidade de medida. Por exemplo, gás, eu acho que é uma medida chamada bar, não sei o que, ela está relacionada à pressão. Não, é quilos também, quilos, né? Centímetros cúbicos. Olha, como que você vai misturar tudo isso, gente? Não tem como. Você vai comprar uma carga de areia, metro cúbico, nada a ver, gente. Você está fazendo uma compra, estou utilizando energia elétrica, a lâmpada acesa aqui, tá? O que eu estou comprando da concessionária? Quilowatt-hora. Então, como que eu não tenho como misturar? A única maneira de eu
padronizar, igualar tudo para chegar ao valor do PIB, eu vou ter que pegar o produto aqui, ó, o produto aqui, se é que vocês estão vendo, e eu vou ter que transformar ele em quê, gente? Em faz-me rir, dinheiro. Aí sim eu vou conseguir chegar num consenso. Ficou claro, gente? Eu vou ter que pegar e vender tudo, pronto. Pego tudo que eu produzi dentro do Brasil e vou vender tudo. Ao preço atual, preço de vigente, preço de mercado. Aí eu chego no PIB. Fácil, né, gente? Então, vamos voltar aqui. Pessoal, se ficou dúvida, alguém não entendeu, pode perguntar, tá? Tranquilo, né? Então tá, aí tem o PIB nominal e o PIB real. Professor, mas qual que é essa diferença de nominal, de real? Que lance é esse? Qual que é a diferença? É diferente sim, tá? Ele pode até ser parecido. Quando você pega e plota uma série histórica, eu quero ver o PIB nominal nos últimos 10 anos, né? Ano a ano do Brasil, né? Ou trimestral, né? Para mim ter uma série histórica maior, né? Eu quero plotar o nominal contra o real. Qual que é a diferença? Nominal é o PIB propriamente dito. O PIB desse mês aqui foi de 2 trilhões de reais. Sei lá, nem faço ideia. Mais ou menos assim. Beleza. Foi de 2 trilhões, porque a gente pegou tudo que a gente produziu e a gente vendeu ao valor de mercado. Cada produto, foi produzido o quê? Foi produzido um carro. Qual que é o valor daquele carro ali? É 80 mil reais. Beleza, anota lá, 80 mil reais. Foi produzido ali 1 litro de leite. Quanto que é o valor do litro de leite lá no mercado? Não é o valor que o mercado paga, o supermercado paga, é o valor que você, consumidor, está pagando. Lembre-se, final. O leite está tá 4,50, barato pra caramba. Vai nesse, tá barato. Beleza, eu acho que está até mais, né? Você anota lá, 80 mil, mais 4,50. Aí foi produzido, deixa eu ver aqui. Estou no quartinho de brinquedo da minha filha. Produzido esse brinquedo aqui, ó. Esse cavalo aqui. Quanto que eu paguei? Eu paguei, acho que foi 60 reais que eu paguei nisso aqui. Soma lá, mais 60 reais. E por aí vai, gente. É assim que funciona. Até chegar no PIB. Tá? Não tem outra maneira. Tá? A gente tem que pegar tudo que foi produzido e a gente vai ter que vender tudo. Aí assim a gente vai conseguir chegar no PIB. Tranquilo, né, gente? Pode perguntar. Você pagou 60 mangos nele? Eu comprei numa lojinha dessas do Paraguai. A gente falava do Paraguai, hoje é da China, né? Uma lojinha lá no centro da cidade. Minha filha queria um desse, aí comprou e furou. Aí, beleza, vou comprar mais um. Eu só achei meio, era 25 e de 25 foi para 60, eu estranhei, né? Foi antes da pandemia, era 25. Mas vamos lá, mas de novo esse negocinho do Google aqui, vamos descer aqui. Então tá, o PIB nominal, gente, é isso. É o valor final em dinheiro. Pegou o celular, quanto que é? 1.000, beleza. O litro de leite, quanto que é? 4,50. Soma ali, né? 1.000 mais 4,50. O carro lá, quanto que é? O carro é 80 mil, beleza. Mas foi produzido 10. Então tá, foi produzido 10 e vendido 10. Quanto que deu? 800 mil, soma ali. O cavalinho ali custou 600 reais, mas quantos foi produzido e vendido? Puxa, foi vendido 10. Coloca mais 600 reais, né? 60 vezes 10, 600. Isso é o PIB nominal, gente, nominal. Agora, quando se fala em PIB real, aí a conversa muda um pouco. Porque o PIB real é dizer assim, puxa, realmente quanto que vale esse PIB, tá? E ele vai ter diferença ao longo do tempo. Sabe por quê? Porque existe uma palavrinha que, infelizmente, todos vocês convivem com ela, chamada inflação. A inflação ela vai mostrar para a gente qual que é a variação dos níveis de preço ao longo do tempo. Tá? E, pasmem vocês, a inflação ela também é uma variável de caráter macroeconômico, não é micro, não. Tá? Porque quando a gente se fala em inflação, é o nível geral, ou seja, na média, em quantos por cento os produtos estão inflacionando. Tá? E aí lá no IBGE, página do IBGE, que é o Instituto de Geografia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Ele que calcula, né, o nosso IPCA, o nosso IGPM, né, alguns índices de inflação, ele dá a metodologia de cálculo também, e ele está hora, né, mês a mês informando para a gente, passa no jornal, com certeza vocês já viram aí,
passa lá a inflação acumulada, o IPCA acumulado segundo o IBGE dos últimos 3 meses foi de 3,84%, tá? Só para citar, quem é que já assistiu na TV, já viu algo parecido? É mais ou menos isso que eles falam, né? Ele vai dar os níveis de inflação para a gente. Então, o que vocês vão ter que fazer? O PIB real, você vai pegar o PIB nominal e dividir pela inflação, pelos níveis de preço, por um índice que pode ser o próprio IPCA, o próprio IGPM. Aí você vai ter o preço nominal daquele produto, só que corrigido, tá? Professor, mas por que isso? Porque, entendo vocês o seguinte, tá? Vocês são mais novos que eu aí, talvez entre 10 a 20 anos, eu vou fazer 39 esse mês, tá? Eu me lembro, quando o real foi lançado, eu era criança, então eu lembro que a nota de 100 reais de hoje, essa aqui é de 2, não tinha naquela época, mas a nota de 100 de hoje era a mesma daquela época, a nota de 100. A diferença é que naquela época que eu era criança, quem tinha uma nota de 100 era o rei, tá? Porque um salário era menor que isso, um salário mínimo. Quem tinha uma nota de 100 ia lá no supermercado e enchia 2, 3 carrinhos, comprava coisa pra caramba, gente. Você consegue comprar muita coisa com 100 reais hoje? Olhando a mesma nota, suponha que você tem um amigo bem mais velho que você, 15, 20 anos, 30 anos mais velho que você, e o cara ele é metido a colecionador de dinheiro. E que ele resolveu guardar as 7 chaves, a primeira nota de 100 que ele ganhou, e falar assim, nossa, essa aqui nunca mais eu sou apegado a ela. Minha primeira nota de 100, meu primeiro pagamento aqui, eu recebi logo 100, que era muito dinheiro naquela época, né? Ele falou, vou guardar, eu tô tão animado que eu não vou passar para frente, eu vou guardar essa nota, né? Besta, velho. Se você pegar aquela nota dele e pedir e comparar, amigo, peraí, deixa eu ver sua nota. Aí você abre a carteira, pega a sua nota de 100 que você ganhou hoje, vai lá e coloca do lado. Não é a mesma nota, gente? Em termos nominais, sim. Só que em termos reais, se ele tivesse pegado aquela nota de 100 e colocado nem que fosse na caderneta de poupança e deixado lá até hoje, meu amigo, não teria só 100 não, hein? Vocês estão entendendo, tá? Existe o problema da inflação que ele vai corroer, tá, o valor das coisas ao longo do tempo. Ele vai corroer, não adianta. Eu estava conversando hoje, aula de microeconomia hoje de manhã, a gente estava falando um pouquinho sobre inflação, né? A moça lá entrou no assunto, né? Que compra uma moto, logo que iniciou a pandemia, a moto parece que custava 12 mil e a mesma moto custa 16 mil hoje. As coisas elas perdem valor ao longo do tempo, tá? Aliás, as coisas não, desculpa, o dinheiro ele perde o valor ao longo do tempo, ele vai perder, não adianta. Tá? Isso tudo está relacionado à escassez que a gente viu lá no início da aula. As coisas vão ficando escassas, os preços vão subindo, o consumo vai aumentando, a população vai aumentando, está tudo relacionado. Tá? Então, gente, é necessário a gente fazer o deflacionamento. A gente vai deflacionar o PIB. Tá? Depois eu até vou passar um exercício. Vocês gostam de Excel? Gostam? Não, mas é bem simples, tá? Eu vou fazer o download, depois eu faço o download lá no site do IPEDA e eu vou ensinar vocês também a fazerem o download da série histórica. E daí eu vou fazer o download de uma série histórica, eu estou pensando em trimestral, do PIB, certo? Do PIB corrente, ou seja, preço de mercado. Aliás, desculpa, do PIB sem deflacionar, e a gente vai deflacionar ele a preço de mercado, para a gente chegar ao PIB real, tá? Então, uma coisa é assim, você produziu, o valor é tal, mas em termos reais, você vai ver que aquele valor ele vai mudando, você tem que descontar a inflação. Isso é muito comum, muito comum. Tá certo? Porque os 100 reais que o seu amigo tinha lá em 94 não são os mesmos 100 reais que ele tem hoje, tá? Os 100 reais daquela época, de repente, comprava um carro, uma casa, e hoje compra o quê? Você vai no supermercado e volta com uma sacolinha na mão. Tá certo? Então deixa eu ir descendo aqui para a gente ver. Gente, aqui é mais uma noção assim, bem preliminar do que é o PIB. Tá? Eu vou pedir para vocês, aqui ele dá mais alguns exemplos aqui. Ó, calcular o PIB real, precisa multiplicar o número de automóveis produzidos por um ano a preço comum, ou seja,
ao preço que está sendo vendido aquele carro, né? Só que depois ele fala aqui que você vai ter que deflacionar. Você vai ter que dividir pelo nível de preço da economia, que pode ser o IGPM, que pode ser o IPCA, tá certo? Então, o item 2.1, vamos voltar aqui, ele trata do PIB, né? PIB real, PIB tecnológico, tá? Preços dos computadores. Eu vou deixar como atividade a leitura desse material aqui, depois eu vou deixar lá no SIGA. Só que antes, deixa eu entrar aqui. Tá meio lerdão, mas ó, esse aqui é o site do IBGE. Vocês estão vendo, gente? Falem para mim se vocês estão conseguindo enxergar. Sim. Tá todo mundo enxergando, né? Então vamos lá. Aqui ele fala, né, o que é o PIB, a soma de todos os serviços. Ó, bens e serviços, não é só bens, só produtos, é serviço também. O cara que você chamou para prestar um serviço de eletricista na sua casa, tá? Se ele tiver nem que for uma MEI e ele informar a origem da receita que ele ganhou com a venda desse serviço, né? Que foi venda de serviço lá, de eletricidade, alguma coisa assim, tá? Aquele serviço vai entrar para o cálculo do PIB. Aí você fala, professor, mas eu chamei um cara e ele não passou cartão, sei lá, eu não fiz Pix para ele, não sei o quê. Tem um limite do Pix lá que também não é contabilizado, então não esquente com isso. Aí você fala assim, eu paguei ele em dinheiro na hora aqui, foi um servicinho rápido, R$300 aqui, entra no PIB? Não, aí é outro detalhe que a gente chama isso de economia subterrânea. O que é economia subterrânea, tá? Professor, é meio estranho, economia subterrânea é os carinha que ficam trabalhando lá na mina, lá debaixo da terra, vem uma vez por mês aqui, vê a cor do sol, estão sempre encarvoados. Não, nada a ver, não é isso, não, gente. Economia subterrânea é aquela economia que ela não passa pelo crivo da Receita Federal, tá? É uma economia, uma venda que não está sendo informada à Receita Federal e por isso as contas nacionais não têm a menor ciência da produção desse produto, por isso que ela não entra no PIB. É aquilo que vocês conhecem como economia informal, atividade informal. Fui claro? Conseguiram entender, gente? Então aqui ele fala, né, aqui no site do IBGE o que é o PIB, ele apresenta o PIB de alguns estados aqui para o ano de 2020, né? Aí não se assustem se vocês veem lá que o PIB, por exemplo, do DF, cadê o Distrito Federal aqui? Ele ultrapassa o PIB do Mato Grosso. Mas como assim? O agro é forte, não sei o que. Olha aqui, ó. Ó, o DF aqui, o Distrito Federal, 254. Olha o Mato Grosso, 137. Vocês vão falar, absurdo. Tá de sacanagem, tá errado, tem uma coisa errada, é um contrassenso. Eu não vou questionar, tá aqui essa informação. Mas meio estranho. Né? Vamos descer aqui, gente. Aqui ele fala, né, o cálculo do PIB, que não é tão simples assim, tá? Mas o cálculo do PIB ele provém de diversas fontes de informação. Isso aqui vocês não vão encontrar nos manuais de economia, gente, de macroeconomia, por exemplo, porque lá ele está mais assim, mais mastigado, de forma mais técnica, mais resumido, tá? Mas aqui ele fala quais são todas as fontes de informação, de levantamento de informação até chegar nesse valor que eu falei para vocês, né? Ou seja, que você vai pegar o valor desse celular, valor de mercado, vender ele, somar com o do carro, somar com o do cavalo, com o litro de leite que você compra no supermercado, tá? É isso, na prática é isso. Só que vem de diversas fontes de informação, como balanço de pagamentos, que isso aqui é divulgado lá pelo Banco Central, tá? E aqui ele só vai ter informação de fonte de economia formal. Informal ele não tem, que é, por exemplo, economia subterrânea, que não entra para o cálculo do PIB, tá? Então, professor, o PIB nunca vai ser preciso? Não. O PIB ele só vai informar aquilo que ele tem ciência, que foi produzido e comercializado através do mercado formal, da economia formal. E economia informal, que mas eu vi ali a pessoa vende caldo de cana, coxinha, cara, não. Só se a pessoa que está vendendo pão lá na esquina, a senhorinha que está vendendo lá no pão lá na esquina, posso citar um exemplo, eu não sei de qual cidade vocês falam, aqui em Sinop tem bastante, né? E uns pães bem feitos, bem gostosos, assim. De repente ela tem uma MEI, uma micro pequena empresa, e ela está informando lá. Eu vendi
tanto aqui no Pix, tanto em transferência, tanto na máquina de cartão, tanto em dinheiro, mas ela é tão controladinha, essa senhora, que ela tem um caderninho que ela anota as vendas diárias, e ela, no final do ano, final do ano não, lá em abril, né, ela passa aquele caderninho pro contador dela, que vai entrar lá, fazer toda aquela contabilização e informar para o governo federal, através daquele programa Informe Rendimentos da Receita Federal, né? Beleza, beleza. Essa senhorinha, ó, parabéns para ela, ela é organizada, tá? Ela está trabalhando de forma literalmente formal. Não é só porque ela tem uma MEI, mas o produto dela, o pão dela, literalmente está sendo contabilizado porque ela está informando para a Receita Federal esses valores dessas vendas de forma bem precisa. Tá certo? Então aqui, ó, pesquisa mensal de serviços, comércio, pesquisa industrial anual, orçamentos familiares, está bem complexo aqui, é chamado de POF. Está tudo disponível lá no IBGE para vocês fazerem download dessas séries caso vocês tenham interesse, né? Basicamente é isso. Para que serve as análises feitas a partir do PIB? Isso aqui do próprio IBGE, né? A partir da performance, ou seja, a evolução do PIB, pode-se fazer diversas análises. E aqui ele dá aqui alguns exemplos, como por exemplo, traçar a evolução do PIB no tempo. Né? Como que o PIB está se comportando ao longo do tempo, né? E aí vai comparar o seu desempenho ano a ano. Dá para a gente ver até... Quer ver? Vamos ver aqui. Estatísticas, novas metodologias. Se tem algum gráfico aqui... Estatística do setor externo, de crédito, balanço de pagamentos. Não, não é isso que eu queria ver, não. Tem um relatório pronto, professor, que traz uma coisa ou outra. Dá também, mas é... Você pode estudar o PIB também, gente, não só a nível de país. Você pode estudar, por exemplo, o PIB de uma região, região centro-oeste, o PIB de um estado, o PIB municipal. Ah, mas não é micro? Não, é macro também, tá? Por quê? Porque quando você fala em PIB, você tá relacionando o todo, por mais que você está delimitando a sua região de estudo, tá certo? Aqui fala o que é o IPCA, mas isso aqui vai ser tema para outra aula, tá? Enfim, gente, depois eu vou... eu não sei onde é que eu deixei o material. Ah, aqui, ó. Aqui embaixo. Ó, evolução da taxa de crescimento do PIB brasileiro. Isso aqui é a taxa de crescimento, ó. Aqui 2,5%, depois caiu para 2,1%, 2,3%, ficou flutuando. De repente ela vai para 4%. Tá? De um período para o outro, ó, você não vê tanta flutuação. Mas se você considerar, por exemplo, daqui, ó, deixa eu ver, segundo trimestre de 97 até, deixa eu ver, do pico ao vale, até o terceiro trimestre de 99, ou seja, 2 anos, olha só a diferença, gente. Aqui a gente saiu de um PIB positivo de 4% para um PIB negativo da ordem de menos 0,4%. Isso aqui foi um período de deflação, literalmente. Ó, ele foi caindo a partir daqui, ó, daqui até aqui foi só que cai. Tá certo? Vamos ver uma outra aqui. Evolução do PIB do Brasil a preços de mercado. Aqui, ó. Desde 96 e 2020. 2021 ainda não tem, mas 2020. Gente, isso aqui é uma tendência de alta, uma tendência crescente. Ah, por que isso? Ué, porque a produção aumentou. Ah, mas por que a produção aumentou? Porque o consumo aumentou. Ah, mas por que o consumo aumentou? Porque a população cresceu. Tá certo? População cresce, aumenta o consumo, tá? Se aumenta o consumo, o dono da empresa ele vai responder isso, porque afinal ele quer ganhar dinheiro, o objetivo da firma, da empresa é oferir lucro. Se ele está acostumado com uma demanda de 20 por mês, mas de repente o mercado pede 25, você acha que ele vai falar, não, deixa para lá, deixa o outro vender esses 5, eu vou vender só 20. Você acha que ele vai falar isso? Claro que não. Ele vai empregar mais capital produtivo, para quê? Para ele produzir mais, porque ele quer ganhar dinheiro. É assim que funciona. E aí dou por encerrada essa aula do PIB, tá? Mais conceitual. Legal,
Sim, ele é muito bom, bacana mesmo. Aí eu vou passar um material aí para vocês, esse material para vocês lerem aqui, tá? Mais conceitual mesmo, tá? E aí eu vou passar um exercício, eu vou fazer um download e eu vou passar numa planilha e depois eu vou disponibilizá-la no SIGA para vocês fazerem. Pessoal, vocês têm dúvida? Aí para amanhã eu vou deixar vídeo gravado, não vai ser sobre PIB não, vai ser sobre. Vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Se o SIGA não expirou, vamos ver se ele está aberto ainda. Ah, e faça uma atividade aqui quem não fez, hein? Faça uma atividade aí, ó. Atividade sobre os 10. Atividade sobre os 10 princípios de economia. Tá aqui, ó. Façam lá. Eu só não vou clicar aqui, porque daí vai ficar feio. Porque daí se você tiver aí e você não fez, você vai ver que isso não vai aparecer aqui para os outros, então deixa quieto. Mas você sabe se você fez ou se não fez. Faça. Ô, louco, tá aqui, ó. Até hoje, até dia 13. Eu vou estender o prazo, gente. Eu vou ser bonzinho com vocês. Eu vou deixar o prazo, eu vou estender o prazo, mas façam, gente, façam. Por quê? Porque vocês são avaliados, gente. Não, você pode deixar uma atividade bem legal, né? Você tá fazendo O amanhã. CIGA avalia vocês. Já não é nem comigo, mas entendo que o CIGA está monitorando vocês, tá? E eu também. Aí aqui, indicadores básicos da economia e índice de inflação. Isso aqui eu vou fazer um vídeo gravado, depois eu posto lá, tá? Mas hoje, por hora, é isso, gente. Era isso aqui, era o PIB. Dúvida, gente? Foi claro? Índice de inflação, professor? É. Ah, isso é legal. E não é, né? As coisas tudo ficando caro, mas é aplicável. Beleza, gente? Diminuir, professor. A aula foi top. Obrigada. Eu que agradeço, gente. Obrigado aí. Se precisarem de mim, eu estou à disposição, tá bom? Fiquem à vontade se quiserem criar um grupo no WhatsApp, tá? Ai, professor, sim, por favor. Agora, você tá no WhatsApp dele, Daniel? Tá aí meu número, pode adicionar. Vai aparecer como conta comercial, mas é meu número mesmo, não tem problema não. Esse número aí, tá certo? Legal, cara, você é de Cuiabá? Vixe. Tá bom, gente. Eu mandei aí no chat aí meu número aí. Tá bom, gente? Obrigado, viu? Vocês também. Manda o link aí, Daniel. Obrigado. Boa noite para vocês. Até.